Olá, tudo bem? Finalmente chegamos à última lição da Escola Sabatina deste trimestre. Acho que no nosso coração existe muita gratidão, muito amor por esse Deus maravilhoso que estabeleceu as coisas de uma forma coerente. E hemos entendido bem melhor agora essas lições relacionadas com a lei e a graça de Deus. E esta última lição, o título é O Reino de Cristo e a Lei. E para comentar mais uma vez esta lição está o pastor Reinaldo Siqueira, quem é reitor do SALT para a América do Sul. Muito obrigado, pastor Siqueira, pela paciência, por todos os dias que estamos juntos gravando estas lições para que possam ser uma bênção para nossos amigos. Pastor, foi um prazer, eu acho que foi um tema muito interessante e realmente acho que foi uma bênção para todos. Para mim foi especialmente uma experiência muito abençoada. Amém. Vamos fazer uma oração então? Vamos. Bondoso Pai que está no céu, chegamos ao final desse trimestre. E obrigado, Senhor, por essa lição que nos ajudou a compreender mais acerca da Tua lei, sua importância e sua relevância para a vida do cristão. Amém. Senhor Deus, abençoe-nos agora neste último momento, nessa última recapitulação dessa lição e estudo. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Um dia cheguei à minha casa e encontrei chorando minha filha. Eu pensei que talvez ela teria sofrido alguma queda. E ela me falou, meu irmão me bateu. E ela começou a chorar. E eu fui logo para ver o que estava acontecendo com meu filho. E ele estava aí deitado na cama, com a cabeça embaixo. Queria falar com ele queria fechar a porta do quarto. Eu segurei a porta e falei, o que aconteceu, Kevin? E ele me disse, pai, eu não queria bater, mas eu terminei batendo. É que ela me provocou. Parecia que um coração que estava querendo fazer e não querendo fazer, uma luta do coração. Eu abracei a ele e disse para ele, Deus te perdoe, Deus te abençoe. E depois de fazer uma oração, ele me disse, pai, eu não queria fazer, porque eu fiz? Porque no coração de cada um de nós existe uma luta entre aquele reino de Deus que quer ser soberano em nosso coração e o reino do inimigo que também quer estabelecer no coração do ser humano. No final de contas, cada um pode e deve escolher. Por isso, o foco da lição desta semana é saber que Deus estabelecerá um novo e eterno mundo, no qual todos os resultados da transgressão de sua lei deixarão de existir. E então teremos um reino novo para sempre. Vamos a passar à seguinte parte do nosso esboço e continuaremos estudando a palavra de Deus. Nas tentações do deserto, Jesus foi tentado para poder conceder o reino a Satanás. E, logicamente, Jesus nunca aceitou aquilo. Mesmo que ele se considere rei desse mundo, pela forma como os seres humanos consideram seu coração, e ele reina nos corações de muitas pessoas, mas isto não será para sempre. E agora nós somos considerados peregrinos neste mundo. Como que isso mudará na história no final? Pastor, a gente vê aqui, acho que a lição lá ela abordou isso de maneira muito apropriada, não é? Realmente, Deus criou este mundo e o reino é dele. Ele confiou isso a Adão, mas Adão perdeu por sua desobediência e Satanás se tornou o senhor deste mundo, o príncipe das potestades dos ares, não é? O senhor que domina as nações aqui. E ele disse, olha, eu recebi isso lá em Lucas, não é? A passagem nos chama a atenção para Mateus, mas se a gente for na passagem paralela de Lucas, no capítulo 4, Satanás falou para Jesus, olha, se você prostrado me adorar, eu te dou todos estes mundos para você, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser. Mas isso era dele até a cruz. Amém. Na cruz, Cristo reconquistou de novo este mundo, mas ainda não estabeleceu o seu reino aqui. Assim que Jesus já venceu, o reino é garantido, mas nós ainda estamos nesse período intermediário entre a vitória de Cristo e quando ele voltar para a segunda vez para estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Amém. Por isso, neste período, a Bíblia nos apresenta, nós somos peregrinos e estrangeiros, porque nós não pertencemos a este mundo.
que Satanás ainda domina, né? Influencia tanto. Mas nós somos lá do alto, somos do céu, cidadãos desse reino que Jesus virá estabelecer em breve. E nossa grande esperança é que nos tornemos cidadãos do reino de Deus em aquele grande dia da esperança na volta de Jesus. Sim. É interessante, nós já somos considerados cidadãos agora. Uma vez que a pessoa aceita o batismo, a fé por Jesus, ele já é cidadão do reino dos céus. Amém. Só que ele está em terra estrangeira ainda. Nós estamos como peregrinos estrangeiros aqui nesta terra, mas nós já temos nossa pátria lá em cima. Não é? Mas um dia a pátria de cima vai se tornar a realidade aqui nessa terra também. A morte, que era um dos inimigos mais, aquele aguijão, aquela espinha que estava no corpo, que era o último inimigo a ser vencido, finalmente acabará. E a morte é a consequência do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Uhum. Então tem uma sequência aí que acabará. Sem dúvida. E isso é mais uma evidência de que essa situação de rebelião contra Deus, para transgressão dos mandamentos, que começou com Lúcifer, isso vai chegar ao fim e não ocorrerá mais. Diz ali que as primeiras coisas passaram. Uhum. O mal não vai se levantar por uma segunda vez. Uhum. E agora, nossa grande esperança. Nós temos frente a nós essa grande promessa que é o reino de Cristo, estabelecer-se para sempre. Qual é a nossa perspectiva relacionada? A lei será guardada naqueles céus? Será que já não vai existir mais lei? Como vai ser? Então, eu acho que agora é bem claro nisso daí que a lei ela é a transcrição do caráter de Deus. Não é? É curioso que aqui houve dentro do nosso texto, não é? A apresentação, nessa parte aqui de quinta-feira, diz a lei do reino, não é? Diz assim, quando Satanás se rebelou contra a lei de Deus, a ideia de que existia uma lei nem tinha passado na cabeça dos anjos, porque era tão natural. Eles ficaram surpresos de descobrir que existia uma lei. Por quê? Porque eles no céu, eles não são servos de Deus, diz ali, eles servem a Deus. Mas diz aqui, em seu ministério os anjos não são como servos, mas como filhos. Eles se relacionam naturalmente com o Pai, obedecendo à sua vontade, como filhos que amam. Amém. A mesma coisa ocorrerá também na eternidade. Não é? Agora, é importante ver que, para Deus, a lei é importante. Eu acho que a lição trouxe duas passagens que elas são muito fortes. Né? Quando nós estamos peregrinos aqui encaminhando, será que é importante realmente para o cristão guardar a lei? E Paulo, que a pessoa tanto critica Paulo, diz, não, ele aboliu a lei, não é? Quando você pega a passagem que nos está aqui falando na parte de terça-feira, sobre fé e lei, enquanto nós somos peregrinos nessa terra, ele fala o seguinte lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Eu acho essa passagem muito relevante, porque ela vem a nos ajudar a compreender, não é? Através da pena daquele que é considerado aquele que diz que a lei foi abolida. Né? Não, a lei não precisa mais. Sim. Mas olha só o que ele fala com respeito ao céu, aqueles que estarão lá. 6, quanto? 6, capítulo 1 Coríntios 6, versos 9 em diante. E diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha só, ele diz, não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal foste alguns de vós, outrora, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Ou seja, nós somos salvos para agora andar de acordo com a vontade de Deus. A lei já não precisamos nem pensar tanto nela, porque ela é a vontade, é o caráter de Deus. Viver com Deus é viver de acordo com a sua lei. E assim vai ser por toda a eternidade. E Deus vai recuperar seu reino. Vai recuperar seu reino. Tudo será perfeito. E Deus e os moradores recuperados do pecado viverão para sempre. Deus abençoe sua palavra e sua promessa possa ser uma realidade na vida de todos nós. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação.
cada vez que o diabo ganha uma batalha no coração do ser humano, ele diz, eu ganhei, então eu sou rei nesse coração. Você pode fazer do diabo seu rei ou de Deus seu rei. Vai depender muito quem é soberano em sua vida. Por isso é tão importante que nós possamos ter momentos de comunhão com Deus para conceder a Deus o trono de nosso coração. Em segundo lugar, uma outra aplicação é de que nós podemos viver de uma maneira que tenhamos identidade com o reino de Deus. Nós somos estrangeiros, tudo bem, mas nós não podemos nos acomodar a este mundo. Nós temos que sempre lembrar que nossa verdadeira cidadania não está aqui na terra, está no céu. Não é nossa lei, aquelas leis humanas. Nossa lei é aquela lei de Deus. Por isso é tão importante que nós possamos posicionar como cidadãos permanentemente do reino dos céus. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. A palavra-chave de todas as lições se pode resumir em uma, que é a eleição. A capacidade de cada um escolher esse caminho ou aquele outro caminho. Desde o Éden, nós escolhíamos ou comer do fruto ou deixar de comer. Se nós tínhamos que escolher cumprir essa lei ou deixar de cumprir, nós temos que ir por esse caminho ou por outro caminho. Sempre está a obediência e a desobediência, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, disse Jesus. E a vida está relacionada sempre na Bíblia com a obediência à palavra de Deus. Por isso, talvez, a suma de escolhas fará de nós o que nós seremos agora e para sempre. Quais são nossas escolhas? Desde muito cedo, na manhã, nós escolhemos ou ir à presença de Deus ou simplesmente continuar o dia sem ir à presença de Deus. Depois, no transcurso do dia, nós cedemos à tentação ou ficamos firmes no Senhor. Todos os dias, todo dia nós estamos em uma sequência de decisões, mas as primeiras decisões farão as próximas decisões. Por isso é tão importante buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. Nosso grande cometido como escola sabatina, como estudantes da Bíblia, é que todos os dias nós possamos ir à presença de Deus através da Bíblia, a lição de escola sabatina, encontrar ali a Deus, não apenas uma leitura de conhecimentos, mais que todo encontrar-nos com Deus. Por que não reafirmamos nosso compromisso para que a primeira hora de cada manhã pertence ao Senhor e reafirmemos o trono do nosso coração com Deus? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoe, Senhor, esse momento especial e que cada dia nós possamos tomar as melhores decisões em favor do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra neste trimestre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reina em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.